Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês aqui uma aula sobre polímeros. Tá? Nessa aula eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o que são os polímeros, algumas classificações de polímeros e algumas características desses materiais poliméricos. Tá? É um assunto que é bastante interessante porque ele está amplamente presente no nosso dia a dia. Né? Acho que quando a gente fala de polímeros, todo mundo sabe citar um exemplo clássico de polímeros que são principalmente os plásticos. Né? Acho que todo mundo sabe, até mesmo se a gente perguntar qual é a definição de um polímero, a maioria das pessoas até consegue dizer com uma certa propriedade qual é a definição de polímeros. E quando a gente pede para citar um exemplo, a maioria vai dizer que o plástico é um polímero, e que de fato é, tá? Mas na verdade, pessoal, os polímeros não são apenas os plásticos. Existem diversos polímeros que estão presentes, por exemplo, no nosso organismo, né? Além de outros polímeros que são provenientes de plantas. Então a gente tem uma grande quantidade de polímeros aí que a gente acaba não de compostos poliméricos que a gente acaba nem se deparando como sendo um polímero. Então eu quero trazer um pouquinho para vocês nessa aula aqui algumas definições de polímeros, algumas classificações e algumas características desses polímeros para a gente tirar um pouquinho a ideia de que polímeros são apenas os plásticos. Beleza? Bora lá então. Bom, galera, começando então justamente com essa provocação dos plásticos, né? O que realmente acredito eu que a maioria dos produtos produtos poliméricos que nós consumimos são de fato os plásticos, a gente pode trazer uma reflexão aqui, né? Então, os nossos descendentes no futuro talvez se refiram à nossa época como sendo a era dos plásticos, né? O primeiro polímetro ele só foi sintetizado em meados de 1907. Mas hoje os plásticos já estão onipresentes no nosso cotidiano. Muitos dos utensílios domésticos, presentes em automóveis, embalagens e até mesmo nossas roupas, são feitos com materiais poliméricos. Aí a gente pode se fazer uma seguinte pergunta: será que seria possível a vida humana mantendo os atuais padrões de conforto sem os polímeros? Será que a gente conseguiria viver sem polímeros hoje em dia? Né? Ou será que a gente conseguiria viver utilizando, não sei nem dizer uma porcentagem, mas 50% menos de polímero? Né? Existem outros dados que têm surgido aí nas literaturas que em 2050, né, nós teremos nos mares mais plástico do que animais vivos, o que é bastante perigoso para o nosso ecossistema, para a sobrevivência do nosso planeta. Né? Isso que nós estamos aqui falando só de plástico, pessoal, mas claro, já mencionei para vocês que na verdade polímeros não são apenas plásticos. Né? E né, mas já que a gente está falando de plástico, né, hoje a gente busca muito os plásticos biodegradáveis, né, a produção de plástico biodegradáveis, certo? Que são plásticos que vão sofrer sua degradação devido à ação de bactérias e da luz ultravioleta. Né? Então, quando a gente fala de plástico, hoje é bastante interessante a gente pensar em plásticos que possam ser pelo menos recicláveis, né, ou que sejam aí biodegradáveis, certo? Então, uma maneira de a gente contribuir um pouquinho melhor com o nosso planeta. Bom, mas falando de polímeros em geral, então, pessoal, a gente já sabe, né, que os polímeros estão amplamente presentes no nosso dia a dia. Como, por exemplo, os polímeros podem fazer parte das peças de automóveis, como as lanternas, como o para-choque de carros, como o pneu dos carros, como o painel, entre outras peças desses automóveis, nas garrafas PET, que a gente está acostumado, embalagens para limpeza, alimentos, entre outros, em materiais eletrônicos, como celulares, mouses, óculos 3D. Existem polímeros aí que possuem características fluorescentes, no teflon da panela, como eu já mencionei, nos pneus, nas tintas, nos nossos canos, nos tecidos, né, entre outros. Mas será que os polímeros estão presentes realmente apenas em produtos industrializados, como a gente mostra aqui? Né? Todos esses produtos que estão apresentados aqui, na verdade, são produtos industrializados, produtos manufaturados, né? Ou seja, produtos sintéticos. Será que esses polímeros existem única e exclusivamente nesses materiais sintéticos, ou seja, polímeros são sintéticos? Aí é que é uma resposta interessante que a gente já pode começar falando um pouquinho do histórico dos polímeros, tá, pessoal? Na verdade, a história dos polímeros iniciou-se com os polímeros naturais, né? Por volta de 3000 a.C.,
existiu a descoberta de um verniz extraído da seiva Rus verniciflora pelos chineses. Tá? Em 79 a.C., surgiu o âmbar, o uso do âmbar, que é essa aqui que eu estou mencionando aqui em amarelinho no canto direito. Tá? Essa resina é uma resina termoplástica moldável por compressão e proveniente de árvores fossilizadas. Acredito que muitos de vocês já se depararam com algumas árvores que liberam essa seivazinha meio amarelada, amarelo queimado. Né? A literatura aponta que no início do século I d.C., né, foi caracterizada como a época do desenvolvimento de técnicas de conformação e moldagem de chifre de animais para a produção de pentes e botões e outros utensílios, sendo esses chifres também materiais poliméricos. Já em 1550, ali próximo à descoberta do Brasil, né, houve pela primeira vez na América Central a produção da borracha natural, a partir do látex extraído da seringueira. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de látex do mundo, certo? Muito utilizado aí para a produção de borracha natural. Já em 1839, Charles Goodyear, aquele mesmo da marca de pneus Goodyear, desenvolve uma fabricação de uma borracha mais forte e resistente, com a introdução de enxofre nas cadeias do polímero da borracha. Tá? Essa implementação é chamada de um processo de vulcanização. Então, essa agregação de enxofre na estrutura molecular da borracha natural permitiu uma borracha mais forte, mais resistente, que levou aí à produção de pneus com maior qualidade e durabilidade, certo? E hoje leva aí a marca da Goodyear, do pneu Goodyear. Mas esse processo é utilizado em todas as demais marcas de pneus que tem por aí. Então, a partir desse momento, de 1839, foi onde começou, vamos dizer assim, um grande avanço na indústria de produção de diferentes polímeros. Tá? Começou-se a produção em larga escala de materiais poliméricos. E aí houve um grande avanço na utilização desses materiais, consequentemente no desenvolvimento de novos materiais poliméricos com outros fins. Bom, então o que são polímeros, pessoal? Os polímeros correspondem ao agrupamento de pequenas moléculas denominadas monômeros, que ao se ligarem através de reação chamada de polimerização, formam aí macromoléculas. Então nós temos os monômeros, que formam inicialmente os dímeros e que posteriormente vão gerar aí os polímeros, certo? Aí existem polímeros de condensação, que esse aqui é um exemplo, um polímero de condensação, que é quando eu formo um polímero, eu libero uma molécula, por exemplo, geralmente de água ou de ácido clorídrico, mas pode ser também de amônia, aí, dependendo do tipo de reação que eu tenho. E temos os polímeros de adição, que são em relação a moléculas que possuem algum tipo de insaturação, mas nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, a partir de monômeros iguais ou diferentes, aqui são representados dois monômeros iguais, apenas uma figura esquemática, representando duas moléculas iguais, que se unem para formar uma macromolécula, certo? Mas o polímero pode ser a união de moléculas iguais, de monômeros iguais ou monômeros diferentes, certo? Então essa palavra polímeros vem do grego de poli, muitos, e meros partes, né? Então são macromoléculas formadas por muitas partes de monômeros, ok? Por repetições de monômeros, tranquilo? Bom, pessoal, então em relação a esses dois tipos de reações que geram os polímeros, né? Que são as reações de polimerização. Como é que nós podemos classificar essas duas reações, né? Então temos os polímeros de adição, como eu mencionei anteriormente, e os polímeros de condensação, tá? Polímero de adição ocorre com monômeros onde há existência de insaturações, tá? Bom, então eu tenho que ter insaturações, né? Tenho que ter monômeros com insaturações, como geralmente acontece com monômeros onde possuem ligações duplas, como aqui é o caso do eteno, ou do etileno, certo? Que vai formar o polietileno, né? Então essa ligação dupla ela é quebrada com a utilização de catalisador e calor, né? Geralmente utilizada de pressão, temperatura elevada e um catalisador. Ocorre a quebra dessa ligação e ocorre a formação de valências livres, ou seja, são ligações aqui que estão faltando para esses átomos de carbono. Então ocorre aqui a formação de valências livres, o que permite com que esses carbonos realizem novas ligações químicas. Então cada monômero desse com uma valência livre vai se ligar a outros monômeros, gerando aí uma cadeia carbônica grande, formando então o nosso polímero, como aqui é o caso do polietileno. Então eu tenho o etileno, quebro as ligações duplas, apenas as ligações pi, né, que é a ligação dupla do etileno, e vou gerar novas ligações químicas, novas ligações simples, formando o polietileno, certo?
Então, nesse tipo de polímeros, a gente tem os homopolímeros, que é quando os monômeros são iguais, e os copolímeros, quando os meros, as partes ou os monômeros são diferentes. Beleza? Bom, o outro tipo de reação de polimerização é a de condensação, né? Isso ocorre, então, quando eu tenho macromoléculas formadas por meio de reações de polimerização em que dois monômeros, também iguais ou diferentes, unem-se e é eliminada uma molécula pequena. Então, eu tenho a eliminação de uma molécula pequena, tá? Como eu falei anteriormente, em geral é a água, né? Em geral a gente tem a eliminação de água e ácido clorídrico, mas podendo em alguns polímeros também ocorrer aí a liberação de amônia, tá? Caso mais clássico, geralmente, é a liberação de água. Como dois exemplos que eu tenho aqui, na formação da baquelite e na formação do Kevlar, tá? Que é um material bastante resistente, a gente vai falar um pouquinho, é um tecido, na verdade, bastante resistente, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, o fenol e o metanal, certo? Fenol, metanal, outro fenol, outra molécula de metanal, outro fenol. Então, tem dois monômeros, o fenol e o metanal, que ao unirem-se uma molécula de metanal com duas de fenol, eu tenho a liberação aí de moléculas de água. Tá? Tem a liberação de dois hidrogênios, um de cada fenol, o oxigênio do metanal, e vou liberar aí uma molécula de água. Então eu tenho a condensação, a união de moléculas com a liberação de uma molécula de água, união de monômeros com liberação de moléculas de água. E eu formo aqui, nesse caso, a baquelite. No caso do Kevlar, o processo é semelhante, só que eu tenho a parabenzodiamina e o ácido terefitálico, tá? Que eles se unem, né, sofrem uma reação aqui de condensação com a liberação de uma molécula de água, formando então aí o nosso Kevlar. Beleza? Então temos aí a diferenciação entre uma reação de adição e uma reação de condensação. Bom, pessoal, então de onde vem esses polímeros, né? Como eu falei anteriormente, quando a gente fala em polímeros, a gente sempre vai, a maioria das vezes a gente associa os plásticos, mas ou a polímeros sintéticos, né? Polímeros industrializados, né? Mas a gente tem aí os polímeros naturais, temos diversos polímeros naturais, como o amido, a celulose, as proteínas são polímeros, tá? São materiais, são substâncias poliméricas, o látex da borracha, como a gente mencionou anteriormente, a teia de aranha, que é composta pela seda, tá? Também são polímeros naturais, tá? Então, na verdade, nós temos os polímeros naturais e temos os polímeros sintéticos. E eu vou explorar aqui agora um pouquinho, pessoal, alguns polímeros naturais bastante importantes e alguns polímeros sintéticos também aí bastante importantes, certo? Bom, entre os polímeros naturais importantes, podemos iniciar com as proteínas, né? As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através das ligações peptídicas, né? E são, nesse caso aqui, esses polímeros são polímeros de condensação, já que quando ocorre a ligação de um aminoácido, né, pela extremidade de um ácido carboxílico e pelo grupamento amina, ocorre a liberação aí de uma molécula de água, certo? Formando inicialmente um dipeptídeo, que vai formar aí a união desses dipeptídeos vai formar os nossos polímeros, as nossas macromoléculas. Então, entre os aminoácidos essenciais, nós temos aí a histidina, fenilalanina, metiodina, valina, entre outros. E temos também os aminoácidos não essenciais, como a tirosina, asparagina, alanina, cisteína, entre outros. A união desses aminoácidos vão formar aí as nossas proteínas, como a hemoglobina, né, presente no sangue, o colágeno, né, um polímero estrutural, e a mioglobina também presente aí no nosso sangue. Beleza? Tá? Então temos aqui algumas proteínas. Se a gente fosse citar proteínas, né, pessoal, teríamos uma grande gama de proteínas, mas citando apenas 3 aqui para nós, certo? Então são polímeros naturais. Bom, tem também, em relação aos polímeros naturais, podemos citar também os polissacarídeos, né? Os polissacarídeos são formados por várias moléculas de monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas. Então vou formar aí vários açúcares, na verdade, né? Entre outras substâncias. Essas ligações são do tipo covalente e resultam também de uma reação de condensação de dois monossacarídeos. Então esses polissacarídeos são considerados macromoléculas, pois são polímeros de médio a alto peso molecular. A gente pode lembrar, pessoal, que quando a gente fala de polímeros, sempre são macromoléculas, são moléculas de pesos moleculares bastante consideráveis, tá? Entre os polissacarídeos, podemos citar aí a celulose, o ácido hialurônico, o amido, a celulose, o glicogênio, heparina, a pectina, né, e a quitina. Cada um deles é com algumas funções, como no caso da celulose, que é um componente da parede celular de plantas,
e outros organismos, o glicogênio, que é utilizado no reservatório de energia em animais e outros organismos, como fungos e bactérias. A pectina é uma fibra solúvel que compõe frutas e vegetais. A quitina é um componente da parede celular de fungos e da carapaça de insetos, entre outras funções que a gente pode citar aqui de cada um desses polissacarídeos. Um outro polímero natural que a gente pode citar, que é de extrema importância para o nosso organismo, são os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Todo mundo aqui já ouviu falar de DNA e RNA, a gente provavelmente todos já estudamos DNA e RNA nas disciplinas aí de biologia. Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeos e que formam dois importantes componentes das nossas células, que são o DNA e o RNA, responsáveis aí por síntese de proteína, responsáveis por mecanismo de transmissão de características hereditárias, além de serem importantes em diversos processos como síntese de carboidratos, lipídios, regulação metabólica, entre outros. Então aqui a gente tem, por exemplo, no DNA a presença de citosina, guanina, adenina, timina. Então a gente tem repetição aqui, união de vários monômeros, a gente pode dizer assim, certo? Formando aí uma macromolécula que é o DNA. Já quando a gente tem o RNA, a gente tem a citosina, guanina, adenina e a uracila, beleza? Então, quando a gente fala em ácidos nucleicos, DNA e RNA, eles também são polímeros, também são macromoléculas. Outro polímero natural bastante importante é a borracha natural. A borracha natural é um polímero que pode ser, na realidade a borracha ela é um polímero que pode ser tanto natural quanto artificial. A síntese da borracha iniciou-se como um polímero natural através do látex, que é produzido aí por espécies vegetais tropicais, como especialmente a seringueira. E a gente tem muito no Brasil, na região nordeste do Brasil tem uma alta produção de látex. O polímero da borracha ele já é um polímero de adição, tá, pessoal? Como o poliisopreno, certo? Como é que eu caracterizo um polímero de adição? Eu tenho aqui a presença de insaturações, tá? Então, durante o processo de polimerização do isopreno, eu tenho a quebra, o rompimento dessas ligações duplas, de pelo menos uma dessas ligações duplas, e vou ter valências livres, que vão permitir com que esses monômeros se liguem entre si, formando aí uma macromolécula, formando um polímero, nesse caso aqui o poliisopreno, certo? Bom, para a borracha a gente já sabe, temos diversas finalidades no nosso dia a dia, borracha como material didático, borracha pneu, borracha para luvas, certo? Entre outros, a gente pode citar aqui uma infinidade de utilidades para a borracha. Claro, pessoal, que hoje em dia, muito da borracha que a gente utiliza, ela é de fonte industrial, ou seja, borracha sintética, industrial no sentido de ser borracha sintética, certo? Mas ainda se usa muito o látex para produzir borrachas também. Bom, já que a gente falou aí um pouco dos polímeros naturais, de onde vem então os polímeros sintéticos? Já que a gente está acostumado com muitos materiais sintéticos, como os plásticos, como materiais aí de maquiagem, geralmente as damas gostam muito de materiais muito de maquiagens, muitas maquiagens elas são provenientes de materiais de polímeros sintéticos, os materiais utilizados em carros, entre outros. Bom, com certeza a grande maioria dos materiais que nós utilizamos hoje em dia em nossas casas ou na indústria, que envolvem materiais poliméricos, eles são sintéticos, E esses materiais poliméricos, eles vêm na verdade de matérias-primas do petróleo, Então, através da destilação do petróleo, a gente consegue produzir uma diversidade de compostos, Então, a gente tem o craqueamento do petróleo e a destilação do petróleo que gera para nós compostos de diferentes qualidades, diferentes pesos, de diferentes cadeias carbônicas, certo? E da onde que vem então os materiais utilizados para polímeros? Eles vêm principalmente da nafta, tá? Da nafta, que é uma fração do petróleo, certo? De menor massa molecular, certo? É uma destilação que ocorre com temperaturas relativamente baixas, em torno de 40 graus, a gente obtém aí a nafta do petróleo. Então, da nafta do petróleo, eu consigo obter, por exemplo, o etileno e o propileno, que vão dar origem ao polietileno e ao polipropileno. Mas, logicamente, a gente também obtém aí diversos outros produtos da destilação do petróleo que podem ser utilizados na fabricação do polímero. Tá?
além desses materiais utilizados para a fabricação de polímero, quando a gente fala de destilação do petróleo, a gente obtém aí, né, pessoal, materiais, compostos químicos utilizados para a produção de GLP, de gasolina, querosene, óleo diesel, graxas, óleos lubrificantes, asfalto, entre outros, né? Então, do petróleo a gente obtém materiais ou produtos químicos para produzir diversos tipos de materiais utilizados em nosso dia a dia. Alguns estudos até relatam, pessoal, que são necessários, uma estimativa, obviamente, né, são necessárias aproximadamente 30 toneladas de petróleo para produzir 1 tonelada de polietileno ou de polipropileno, né? Ou seja, tem um grande desperdício, né, se a gente fosse focar única e exclusivamente na formação na produção desses dois polímeros, através da utilização de petróleo. A gente observa que, na verdade, é um processo que vai gerar resíduos aí, uma grande quantidade de resíduos, sendo ele relativamente aí, prejudicial para o nosso organismo, né? Prejudicial para o planeta Terra, uma vez que o petróleo não é uma fonte renovável, né? Digamos assim. É renovável, claro, né? Ele é renovável, mas no sentido de que ele é produzido através da decomposição de matéria orgânica, claro, né? Só que essa produção de matéria orgânica leva anos e anos e anos para gerar petróleo, né? E o nosso consumo vem de uma forma extremamente acelerada. Então, não há um balanço entre a produção de petróleo e a utilização de materiais provenientes de petróleo, beleza? Então é bom a gente sempre ter um cuidado aí na utilização de materiais provenientes de petróleo. Um cuidado no sentido de utilizar o mínimo possível e quando utilizar materiais que sejam recicláveis ou menos poluentes. Começando então aqui pelos polímeros sintéticos, pessoal, nós podemos iniciar pelo polietileno, né? Então o polietileno, ou PE, ele é uma resina termoplástica parcialmente cristalina e flexível que é obtida através da polimerização do etileno, tá? Então a gente pode observar que na verdade é um polímero de adição que a gente tem aqui, já que a gente tem um polímero insaturado, tá? São três os principais tipos de polietileno. O PEBD, né, que é o polietileno de baixa densidade, o polietileno de alta densidade e o polietileno de baixa densidade linear. E eles são utilizados para diversos fins, como a produção de caixas plásticas, produção de mangueiras, produção de plásticos, de folhas plásticas, né? Então a gente pode citar aqui uma diversa finalidade de aplicação dos PE. Filme para uso geral, frascos flexíveis, embalagem para líquidos, capacetes, embalagem para detergentes tensoativos, reservatório de automóveis, bombas para produtos químicos, brinquedos, potes, cabos, isolamentos de fios, entre outros. Então os polietilenos têm aí o polietileno tem uma grande gama ou uma grande diversidade no seu uso, certo? Temos também o cloreto de polivinila, ou o famoso PVC, né? Quando a gente fala de PVC, a gente já lembra direto dos canos de PVC, certo? E realmente, tá, pessoal, a principal utilidade do PVC é na produção de canos, ou seja, instrumentos hidráulicos aí, né? Então, o PVC é a sigla para identificar o polímero de adição do policloreto de vinila. Então, PVC significa policloreto de vinila. Ele é obtido pela reação de polimerização do cloreto de vinila, também uma reação de adição. Então, a gente tem o cloreto de vinila com uma insaturação, né? Aqui o cloro, ó, certo? O cloro, por isso o cloreto de vinila ou cloreto de etila, formando aqui o policloreto de vinila, que é o nosso PVC, tá? O PVC, juntamente com o polietileno e o PET, são os polímeros mais utilizados no mundo, tá? E a sua aplicação aí é em tubos principalmente, como eu falei, em tubos para encanamento de água e esgoto. Temos também o poliestireno, conhecido aí como PS, né? O poliestireno ou PS é uma resina termoplástica dura, amorfa e transparente, que é polimerizada através do estireno ou vinilbenzeno. Então temos aqui, ó, o vinilbenzeno, tá? Um anel aromático, na verdade que é um benzeno, né? Um anel aromático, e aqui como se eu tivesse um radical etil, certo? Então é o vinilbenzeno, certo? Essa polimerização ela acontece sempre com aquecimento de uma suspensão de água em água e utilizando o peróxido para iniciar a reação. Então o peróxido é como um catalisador, certo? Então também é um polímero de adição, já que a adição ocorre aqui nessa insaturação, na ligação dupla do vinil, beleza? Então, o PS, pessoal, ele é um polímero sintético de adição bastante versátil, que é utilizado principalmente em três principais formas. Como o poliestireno comum, que ele é mais cristalino, certo? Uma forma mais cristalina.
como poliestireno de alto impacto, que ele forma geralmente esses copos que a gente consegue utilizar, certo? E como isopor. Então a gente tem o poliestireno aí, que ele é de repente até o mais comum para nós, o isopor, beleza? Então, três principais utilidades para o poliestireno. Então, temos aqui o estireno e o poliestireno. Outro exemplo de polímero artificial, pessoal, é o que a gente conhece como Teflon, né? Então, o Teflon todo mundo conhece por estar presente aí principalmente nas panelas, né? Panelas ou materiais de cozinha, a gente tem aí a presença de Teflon. Né? Nossas panelas são cobertas com Teflon, já que ele é um material bastante resistente e ele é um material que não é aderente, né? Então permite que a gente cozinhe, que os resíduos de alimentos não fiquem tão grudados naquele material, na panela ou na bandeja que a gente venha utilizar. Então o Teflon é um polímero de politetrafluoretileno. Então aqui, ó, politetrafluoretileno. Então a gente tem aqui como base o etileno, 4 átomos de flúor, tetrafluoretileno, que através também de uma reação de adição devido à quebra dessa dupla ligação, formam aí o nosso Teflon, beleza? Então o Teflon, pessoal, ele foi descoberto em 1938 pelo químico Roy Plunkett, enquanto fazia experimentos com gás tetrafluoretileno, tá? Ele notou aí o aparecimento de um pó branco no cilindro que continha o gás, onde ele fazia os experimentos, e pesquisas posteriores mostraram que se tratava de um polímero formado por uma cadeia de 100 mil átomos de carbono, ou seja, uma cadeia bastante grande, aí, né? Uma macromolécula, certo? E onde eu tinha esses carbonos ligados a 2 átomos de flúor, como aqui a gente mostra no monômero do tetrafluoreteno, e formando o nosso Teflon. Beleza? Então é um material bastante comum no nosso dia a dia e que é sim um polímero também. Bom, podemos citar então, assim como a gente tinha a borracha natural, temos também a borracha sintética, né? Então a borracha sintética, elas são copolímeros, ou seja, são polímeros de adição que são formados por monômeros diferentes. Então a gente viu aqui na maioria dos casos, né, principalmente aqui nos casos de materiais sintéticos, polímeros sintéticos, polímeros formados por monômeros iguais. No caso da borracha, são polímeros formados por monômeros diferentes. E a gente tem 3 principais tipos. O ABS, que na verdade não é aquele ABS do automóvel que infla, tá? É o tipo de borracha nesse caso aqui. E essa sigla vem do fato de que esse polímero é formado pela união de 3 monômeros. Acrilonitrila, então daqui vem o A, o butão 3-dieno, daqui vem o B, e o estireno, que é da onde vem o S, por isso o ABS, tá? Então a gente tem aqui estireno no caso do inglês, né, pessoal? Do inglês do estireno, tá? Então aqui a gente forma a borracha do tipo ABS através de reações também de adição de quebra de insaturações, certo? Tem a Bruna S, que é formada pelo eritreno, o buta-1,3-dieno e pelo estireno, tá? Que é o vinilbenzeno, que em inglês escreve estirene, por isso o S aqui no final, tá? Por isso Bruna S. O Na também vem da atuação do sódio como catalisador. Então esse Na aqui no nome, né, o Bu vem do bútio-1,3-dieno, o Na do sódio, que é utilizado como catalisador, essa reação se processa utilizando pressão, temperatura e sódio como catalisador. E o S vem do estireno, do inglês, estirene, né, onde a gente tem aqui a nomenclatura dessa Bruna S. Também um tipo de borracha. E temos a Bruna N, que é formada pelo buta-1,3-dieno, certo? Da onde vem o Bu, aqui no início da nomenclatura da Bruna S. Pela acrilonitrila, certo? De onde vem um grupo nitrilo e por isso o N no final. Já o Na vem de novo do sódio, do latim natrium, certo? Que atua como catalisador também nesse processo de polimerização, certo? Então temos 3 principais tipos aqui de borrachas, onde tanto o ABS como a Bruna S são utilizados principalmente na fabricação de pneus. Já a Bruna N, ela é mais utilizada na fabricação de mangueiras, tá? Principal utilidade desses tipos de borrachas sintéticas aqui, ok? Beleza? Bora lá então. Temos também como polímeros sintéticos importantes a poliamida, ou nylon, né? O mais conhecido aí como nylon, que a gente está muito acostumado com os fios de nylon, quem gosta de pescar, né? Usa muito fio de nylon. Cordas também é muito comum a utilização de fio de nylon. Então o nylon é uma fibra têxtil polimérica, é proveniente de uma reação de condensação, já que a gente pode observar aqui, ó, a união de 2 polímeros que nesse caso são diferentes, onde eu vou ter a liberação de uma molécula de água.
tá? Então, ó, ocorre a liberação de uma molécula de água, portanto, é um polímero de condensação, certo? Então, ela é uma fibra sintética polimérica, né, sintetizada em laboratório, que possui uma vasta utilização, onde no início do século XX, ali por volta de 1927, ela surgiu um pouco tímida para substituir a seda, mas que tinha um preço muito elevado. A seda era mais para o pessoal que tinha muito dinheiro, né, para a nata da sociedade. Tá? Então teve uma certa resistência à utilização desse tecido, mas ela foi conquistando aí a indústria e hoje ela é amplamente utilizada na indústria têxtil. Tá? Então tá aqui, esse aqui é um exemplo do nylon 66, né, que é uma poliamida. Nylon 66 porque eu tenho aqui uma cadeia de 6 carbonos e aqui também uma cadeia de 6 carbonos. Então os dois monômeros que formam essa cadeia, polimérica possuem 6 carbonos. Aqui na verdade, ó, são 4 carbonos no centro, mais 2 carbonos aqui do grupamento ácido carboxílico. Então são 6 carbonos aqui, 6 carbonos também na diamina, certo? Aí quando eu formo o nylon 66, então 4 carbonos, 5, 6, então 6 carbonos aqui neste lado do polímero, mais 6 carbonos nesse lado do polímero, por isso nylon 66. Mas existem outros tipos de nylon também. Temos também o silicone como um polímero sintético bastante importante, né? Então o silicone ele é um polímero também de condensação, eu vou ter a liberação de moléculas aqui neste caso de ácido clorídrico. Ela é uma reação que ocorre em 3 etapas, tá, da formação do polímero, no caso silicone, certo? Ele é um polímero que no lugar do carbono como elemento principal, ele possui silício, por isso o nosso silicone, tá? Então o silicone ele possui grande estabilidade física, ele é quimicamente inerte, ele possui uma excepcional resistência ao calor. Então é um polímero que é muito utilizado para vedação, produto utilizado para colagem, produto utilizado para a produção de alguns materiais como mangueira, alguns materiais que vão servir para vedação, como próteses de silicone, certo? Então ele tem uma grande gama aí de utilidade, o nosso silicone. E como mencionei, ele ocorre numa reação em 3 etapas, que inicia-se com reação do óxido de silício com carbono, né, gerando aí o nosso silício livre, que vai posteriormente reagir com clorometano, formando aí o nosso monômero de silício, né, onde o silício está ligado a 2 radicais metil e 2 radicais cloro. Esse monômero inicia então uma reação de polimerização com liberação com moléculas de água e liberando moléculas de ácido clorídrico, tá? Então uma reação de condensação nesse caso, que ocorre com o nosso monômero, moléculas de água, formando então o nosso polímero, que é o silicone, com a liberação de moléculas de ácido clorídrico. Portanto, aí um polímero de condensação. Bom, pessoal, para finalizar aqui então os polímeros sintéticos, os exemplos de polímeros sintéticos, logicamente tem muitos outros, né? Quis trazer alguns aqui para vocês. Eu trago o poliarilamida, que é o Kevlar, né, mais conhecido como Kevlar. Na verdade, pessoal, o Kevlar ele é uma marca, tá? O poliarilamida ele é uma fibra sintética, certo? Que foi construído pela primeira vez no ano de 1965 pelo cientista Stephanie, não sei como fala, Pollock, né, da empresa norte-americana DuPont, tá? Então, na verdade, quando a gente fala em Kevlar, ele é a marca, tá? O polímero Kevlar é o poliarilamida, que é um material sintético que apresenta uma resistência em torno de 5 vezes maior que o aço, e sendo ainda muito mais leve, né? Então o Kevlar ganhou grande destaque ultimamente, né, nos últimos anos, justamente pela sua resistência e pela sua leveza, o sendo utilizado em coletes à prova de bala. Então aqui eu mostro, aqui é o tecido de Kevlar, né, que é muito utilizado em coletes à prova de bala, utilizado em capacetes aí do pessoal dos militares. Também é utilizado hoje em dia para diversos outros fins, como materiais esportivos, entre eles raquetes de tênis. Tá? Então, o Kevlar ele é uma reação de condensação da parabenzodiamina com ácido terefitálico, através da saída de uma molécula de água. Então, por isso, é uma reação de condensação, formando a poliarilamida, que a gente tem um grupamento amida, que é o nosso Kevlar. Beleza? Então, aí trazendo para vocês alguns polímeros naturais, alguns polímeros sintéticos bastante importantes aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal, em relação aos polímeros sintéticos, nós podemos classificá-los também quanto à sua fusibilidade. Tá? Geralmente eles são classificados em 3 categorias: os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros. Tá? Os termoplásticos são polímeros que podem ser repetidamente processados sob aquecimento, ou seja, eles podem ser
reciclados, reutilizados, né? Possuem cadeias lineares e ramificadas, só que pouco ramificadas, com forças de interação relativamente fracas, como exemplo o polietileno, o PVC, entre outros, tá? Eles possuem uma cadeia relativamente linear, na maioria das vezes linear ou com pouquíssimas ramificações, certo? Já os termofixos não podem ser amolecidos com aquecimento. Então, depois que eles foram formados, eles não podem mais ser remoldados, tá? Se a gente for tentar remoldar esse material, eu vou acabar deteriorando, vou acabar estragando esse material, tá? Então eles mantêm-se permanentemente rígidos com o aumento da temperatura. Então são cadeias com alta densidade de ligações cruzadas, tá? E são os principais exemplos: resinas epóxi, resinas de poliéster, aqueles materiais utilizados para fazer painéis de carros, né? Que tem uma alta resistência ao calor, entre outros, tá? Então são cadeias com grande quantidade de ligações cruzadas que dão essa alta resistência a esses materiais. Então a gente tem aqui, ó, um comparativozinho entre termoplásticos e termofixos. Na microestrutura, então para o termoplástico são moléculas lineares ou ramificadas, né, com poucas ramificações, sem ligações químicas entre as moléculas. Já os termofixos possuem estruturas em rede, com ligações químicas entre as moléculas depois da reação de polimerização. Quanto a reações ao calor, os termoplásticos podem ser moldados, tá? Eles sofrem mudança no estado físico. Os termofixos não podem voltar a ser moldados sem degradação. Então, se eu for moldar, eu vou alterar totalmente esse material. Propriedades gerais: termoplásticos, grande resistência ao impacto, processo de fabricação mais fácil, melhor adaptabilidade a designs complexos, uma vez que eu posso moldá-los com mais facilidade. Já os termofixos, maior resistência mecânica, maior estabilidade dimensional, menor resistência ao calor e à umidade. Então, além desses dois, nós temos aí os elastômeros, né? Que são conhecidos como as borrachas, apresentam grande elasticidade, voltando à forma anterior após o estiramento. São elásticas porque possuem pequenas quantidades de ligações cruzadas. Então é como se fosse um meio termo entre os termoplásticos e os termofixos, né? Tem uma pequena quantidade de ligações cruzadas, tá? Ou seja, eu formo algumas ramificações que tendem aí a ter uma interação entre uma molécula e outra, tá? Então a borracha natural ou a borracha sintética, né? O polibutadieno, silicone, entre outros, certo? Bom, pessoal, então o que eu queria trazer para vocês sobre polímeros era isso, é um apanhado geral sobre polímeros. É claro que se a gente for ficar falando de polímeros, a gente pode falar durante muito tempo sobre polímeros, podemos ficar falando apenas sobre polímeros naturais, podemos ficar falando apenas sobre polímeros sintéticos, né? Acho que o que é importante hoje, pessoal, também quando a gente fala de polímeros, a gente focar na reciclagem, né? Ou não somente na reciclagem, mas também no tentar utilizar cada vez mais polímeros que sejam biodegradáveis, quando a gente fala de polímeros de uso geral, né? De uso do dia a dia, certo? Uma vez que eles também são grandes poluentes, né? Hoje em dia. Então, o descarte inadequado desse tipo de material gera um grande dano ao nosso ecossistema, né? Então a gente acaba aí prejudicando o nosso planeta. Mas a gente sabe que é quase impossível a gente viver hoje sem polímero. Na verdade, eu acredito que seja impossível a gente viver sem os polímeros. Então, se temos que viver com os polímeros, se eles são realmente úteis para nós, temos que saber também descartá-los ou reciclá-los, né? Eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha que acho que todo mundo já viu esses símbolos, né, nas embalagens que a gente tem aí. Se você tem alguma embalagem, você pode olhar essa embalagem, vai ter esse símbolozinho e o número. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafinha de água, ó, tá? Deixa eu até olhar no caso dessa garrafinha de água. Aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Aqui embaixo ela tem o número 4, ó, na minha garrafinha aqui, ó. Tá? Aqui onde está o meu dedo, aqui ela tem o número 4, tá? Ou seja, esse número 4 ele indica o tipo de material que é utilizado na fabricação desse polímero. No caso do 4 aqui que eu tenho, ele é um LDPE, tá? Ou seja, ele é um polietileno de baixa densidade, tá? Então existe a nosso famoso PET, muitas garrafas PETs, né? Elas levam a numeração 1, que é o polietileno de terefitalato. Então cada numeração dessa indica um tipo de polímero diferente. Então o número 5 indica o polipropileno, o número 6 o poliestireno e o número 7 acaba classificando outros aí. Beleza? Então sempre quando a gente vai até se a gente não tem, né, hoje, né, a reciclagem por diferenciação desses materiais,
Mas quando o pessoal da reciclagem pega lá, as empresas que reciclam material, pegam esses diversos tipos de polímeros, eles depois também fazem uma separação pelo tipo de material para poder levar aí a uma reutilização mais eficiente desses materiais. Beleza, galera? Tranquilo? Então espero que tenham gostado da aula aí, que tenha dado para dar uma clareada em relação a trazer um pouquinho de informação sobre polímeros para vocês. E qualquer dúvida estamos aí à disposição. Valeu, grande abraço!